Estes celulares aqui provavelmente são uma das melhores escolhas no meio de intermediários agora em 2026. E se você quer saber o porquê, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o motivo. Como você pode perceber, aqui estamos com o Poco M8 aqui na minha mão esquerda e o Poco M8 Pro na minha mão direita. Dois celulares bem interessantes lançados pela Xiaomi recentemente e que estão causando um certo burburinho na indústria pelo que oferecem. Nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças entre esses dois celulares. Claro, o M8 Pro é esperado que seja melhor, né? Mas será que ele ganha realmente em todos os pontos? Ou será que vale mais a pena você investir no Poco M8 tradicional? Será que ele traz aqui itens que valem a pena pelo seu preço? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse e, deixando de enrolação, vou afastar essas caixas aqui para falarmos agora sobre as telas. Começando aqui com o Poco M8 tradicional em mãos, nós já temos aqui um dispositivo, como você pode perceber, que vem com uma tela curva aqui na lateral. A gente vem com um dispositivo com uma tela bem interessante aqui de 6,77 polegadas. Vou até deixar o brilho no máximo para você conseguir enxergar melhor. Tela essa que tem uma pegada interessante até para jogos e assistir, por exemplo, graças ao seu display AMOLED. Então você tem aqui, além desse display grande, nós temos uma tela enorme aqui de quase 7 polegadas com display AMOLED e resolução Full HD Plus. Somado a isso, ele ainda vem com a taxa de atualização de 120 Hz. Você percebe que ele é bem fluido aqui na rolagem da tela, aqui na transição entre telas e aplicativos. Então nós temos um celular muito interessante para você que gosta de assistir os vídeos do Comparador Tech, para você que gosta de assistir pelo celular seus filmes, séries favoritos e também, é claro, para jogos. Embora ele não venha com a maior taxa de atualização, 120 já é um ponto bem interessante por aqui, beleza? Temos ainda leitor biométrico sobre a tela para você ler a sua impressão digital e na prática já é uma tela excelente para redes sociais, streaming, com pretos mais profundos, cores mais vibrantes, que ajudam muito a você ter uma boa percepção das fotos, vídeos e filmes que você assistir, por exemplo, beleza? Taxa de atualização fluida e nós temos um salto aqui interessante comparado a celulares mais básicos com display LCD e resolução inferior, tá certo? Outro celular aqui interessante, partindo agora para a versão Pro, nós temos nessa minha mão direita um dispositivo com uma tela maior, inclusive. Vou colocar os dois lado a lado para você dar uma olhada. Não é tão grande a diferença, para ser honesto com você. Aqui temos 6,83 polegadas, então é um pouquinho maior. E temos aqui uma pequena diferença também na resolução desse dispositivo, que é 1.5K, ou seja, temos um celular com uma tela mais nítida. O display aqui, no caso, a taxa de atualização é adaptativa. Nós temos 120 Hz, porém que pode chegar ali até 1 Hz, dependendo da sua tela que você tiver aqui. Por exemplo, eu estou nessa tela parada aqui, então ele não tem necessidade de deixar o 120 a todo tempo, que auxilia de certo modo na eficiência energética desse celular, beleza? Temos aqui um dispositivo que vem no uso real com textos mais definidos. Nós temos aqui vídeos e jogos que podem parecer ali com uma resolução mais interessante, mais bonita. Vemos menos serrilhado, menos os pixels ali nas letras pequenas, por exemplo. Então nós temos uma diferença aqui interessante para o Poco M8 Pro, que ganha nesse comparativo, porém o M8 ainda se permanece com uma tela bem interessante. Então é uma diferença, digamos assim, pequena, mas que, se você parar para analisar, é perceptível. Comentando agora sobre durabilidade, construção, resistência, todo o externo desses dispositivos, nós temos aqui um Poco M8 que vem, como você pode perceber aqui, aproximando um pouco mais essa traseira feita em uma espécie de plástico reforçado. Nós temos aqui uma proteção estrutural interessante nesse celular, embora a tela curva traz aqui um aspecto um pouco mais vulnerável. Nós sabemos que danos aqui, por exemplo, nas laterais costumam acontecer quando a gente derruba, e essa tela está mais suscetível a riscos, arranhões e, quem sabe, situações mais complicadas, tá certo?
Por outro lado, esse dispositivo, se tem essa deficiência em resistência, ele vem com um corpo fino aqui, então dá uma pegada mais premium, com um toque aqui interessante na parte da frente, com uma proteção frontal nessa tela, um vidro reforçado, embora não venha aqui especificando se é um Gorilla Glass ou situação parecida, mas nós temos aqui um dispositivo que aguenta chuvas, respingos, poeira. Nós temos um celular que sobrevive bem a quedas leves, bem melhor inclusive do que celulares na faixa de preço em que ele se encontra. Então nós temos um dispositivo legal nesse sentido, beleza? O Poco M8 Pro, por outro lado, vem com uma estrutura metálica mais rígida, o que confere, de certa maneira, uma resistência superior nesse sentido, tá certo? É perceptível aqui na parte de trás a construção desse celular com um aspecto mais premium, não somente aqui na traseira, mas também nas laterais, aqui na parte de cima também você percebe toda a construção desse celular feita de maneira mais sofisticada, se podemos colocar dessa maneira, beleza? A certificação desse celular contra água e poeira é o IP68, o que garante que você possa mergulhar esse dispositivo em água doce, como a sua piscina, por exemplo, fazer ali algumas imagens, tirar ali algumas fotos, gravar alguns vídeos em até 1,5 metro de profundidade por 30 minutos embaixo d'água, beleza? Temos uma melhor vedação nesse dispositivo, uma tecnologia nesse display que garante também uma resistência superior. Então nós temos aqui um celular que garante não somente na construção da tela, mas também na construção externa no geral, uma melhor resistência e um ponto de diferença real em durabilidade, tá certo? E o Poco M8 Pro ganha mais um ponto. Falando agora de poder de fogo, tanto a questão dos processadores e o desempenho deles em aplicativos, jogos leves e pesados, quem sabe, nós temos aqui um Poco M8 na minha mão esquerda que traz um processador feito pela Qualcomm, o Snapdragon 6 geração 3, tá certo? Ele vem também com uma GPU que é a Adreno Série 7, e temos aqui uma pontuação no AnTuTu para esse dispositivo em torno de 615 mil pontos. Luigi, traduzindo essas informações técnicas, nós temos aqui um celular muito interessante para redes sociais, com usabilidade extremamente fluida nesse sentido. Você quer um celular ali para usar o TikTok, o WhatsApp, o Instagram, por exemplo, aplicativos bancários. Ele é perfeito nesse sentido. Ele roda bem também jogos como Free Fire, Call of Duty, enfim, jogos ali mobile que sejam assim de uso geral, a gente consegue com um bom nível de estabilidade. Agora, se formos para algo mais pesado, como o Genshin Impact, por exemplo, outros jogos ali que necessitam de um gráfico mais avançado, ou tem ali um peso superior, ele talvez não rode nos gráficos mais elevados, tá certo? Ele é um desempenho estável para o uso no dia a dia, mas não é um celular focado em tarefas pesadas, até porque é um intermediário, então preste atenção nesse sentido, beleza? Por outro lado, nós temos aqui o Poco M8 Pro, que também traz um processador fabricado pela Qualcomm, é o Snapdragon 7S geração 4, então nós temos aqui um dispositivo que traz um desempenho superior, atestado inclusive pelos pontos do AnTuTu, em torno de 900 mil a 1 milhão. Nós temos aqui um grande salto gráfico, principalmente em aplicativos e jogos mais pesados, como o caso do Genshin Impact, como o caso de outros jogos que necessitam mais de desempenho. Quem sabe até inclusive se você edita vídeos pelo celular, utiliza ali mais desse processador, você vai notar essa diferença. E é claro que aplicativos ali mais do dia a dia, como redes sociais, aplicativos bancários e tudo mais, eles vão abrir quase que instantaneamente. Temos um bom desempenho bem interessante e bem responsivo nesse sentido, tá certo? Garantindo inclusive multitarefas sem travar, você consegue manter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. E é uma diferença bem perceptível entre os dois celulares após 1-2 anos de uso, quando vai ficando as coisas cada vez mais pesadas. Esse conjunto aqui presente no M8 Pro será bem mais responsivo e por isso o ponto vai para ele. Mas de nada adianta eu comentar apenas sobre processador, a gente precisa analisar todo o conjunto desse celular, incluindo as memórias, memória RAM, armazenamento, pontos esses que o M8 traz aqui 6 ou 8 GB de RAM base com a possibilidade de expandir via o recurso de RAM virtual, onde ele aloca um espaço do seu armazenamento
e simula uma memória RAM combinada ali para garantir maior velocidade, maior nível ali de estabilidade em multitarefas e situações assim. E já que eu falei de armazenamento, nós temos aqui opções de 128 ou 256 GB, tá certo? São pontos interessantes que valem a pena para o usuário médio. Eu acredito que se você não é uma daquelas pessoas que necessita de muitas fotos ou vídeos, já vai suprir a sua necessidade nesse sentido, beleza? Funciona bem hoje, inclusive, mas pode acabar limitando no futuro, principalmente essa versão de 128. Então presta atenção, dependendo da sua necessidade, para não acabar se frustrando com falta de armazenamento interno, beleza? Temos aqui um Poco M8 Pro, por outro lado, que vem com versões entre 8 e 12 GB de RAM base, também com a possibilidade de expandir via o recurso de RAM virtual. E se você precisa de mais armazenamento, fica tranquilo que aqui temos até 512 GB de espaço disponível. Então é uma diferença prática de basicamente o dobro na versão topo desses dois celulares, o que assim possibilita que você grave vídeos aqui em uma maior resolução, armazene diversos dados e aplicativos sem precisar desinstalar em situações parecidas. Então é um ponto interessante para quem necessita de um espaço maior, de maior nível de multitarefas aqui, ter uma memória RAM elevada e, é claro, um armazenamento interno maior também. Já comentando aqui sobre as câmeras nesse sentido, se você é uma daquelas pessoas que gosta muito de tirar fotos, gravar vídeos, é um ponto interessante para você prestar atenção, beleza? Nós temos aqui um Poco M8 que traz um sensor principal aqui na parte de trás de 50 megapixels aqui na traseira, certo? É uma traseira bem conhecida na linha Poco, até pelo Poco X7, Poco X8, temos similaridades aqui nesse sentido, tá certo? Ele também acompanha aqui uma lente secundária de 2 megapixels para auxílio em fotos no modo retrato, ali fotos em profundidade. Nós não temos aqui, infelizmente, câmera ultra wide, então é um ponto que eu acho que faltou nesse sentido aqui. Você não consegue tirar fotos mais amplas com a galera, ou fotos de paisagem, por exemplo, aquela câmera 0.5, sabe? Nós não temos, infelizmente, aqui no Poco M8. Nós temos, por outro lado, possibilidade de gravação em 4K a 30 fps nessa câmera traseira, e falando da câmera frontal, ela infelizmente só grava em Full HD a 30 fps, mas nós temos aqui, digamos assim, cerca de 20 megapixels nessa câmera frontal, então é um ponto interessante ainda nesse nível de resolução, que garante fotos boas durante o dia, mas à noite a gente notou uma certa perda de detalhes. Você não tem aqui aquela qualidade, por exemplo, desejada para fotos ali mais em ambientes mais escuros, à noite ou em uma sala sem iluminação. É interessante para redes sociais, mas fica devendo em alguns fatores. O Poco M8 Pro, por outro lado, traz aqui uma câmera principal de 50 megapixels também na parte de trás, mas dessa vez ela vem com a estabilização ótica de imagem, o que já auxilia nos seus vídeos, não somente para conseguir de fato uma estabilização enquanto se move, mas também nas suas fotos em ambientes com maior nível de ruído. Você consegue aqui ter digamos assim, um melhor desempenho nesse sentido e tirar fotos cada vez mais nítidas. Ele vem com uma ultra wide de 8 megapixels aqui na parte de trás e também com aquele sensor auxiliar que eu comentei, então você consegue tirar aquelas fotos mais amplas também no Poco M8 Pro, tá certo? Temos aqui também a possibilidade de gravação em 4K. Dessa vez nós temos um celular que veio mais completo, se podemos colocar dessa maneira, no quesito de câmeras, em relação à versão Poco M8 tradicional, tá certo? Infelizmente é um 4K apenas, sem 4K 60 fps, nós temos essa resolução maior, mas que não se garante nesse sentido em níveis ali de ação, em ambientes que necessitem de uma gravação mais fluida, digamos assim, tá? Câmera frontal também só grava em Full HD, nós não temos a possibilidade de gravação em 4K, e nós temos também aqui uma câmera de selfies de 32 megapixels, tá certo?
falando agora no dia a dia, as fotos noturnas são muito melhores no Poco M8 Pro, ele é menos tremido ao gravar andando, por exemplo, na rua, então seus stories e vídeos ficam muito mais profissionais. O salto é enorme nesse sentido. Nesse momento, vamos deixar algumas fotos que nós tiramos com esses dois celulares em diferentes condições de luz, iluminação, cenários, para você dar uma analisada aqui comigo, dizer qual dos dois você acha que vale mais a pena. Se você notou essas diferenças que nós comentamos sobre o Poco M8 Pro, ou se na sua opinião os dois têm o mesmo nível de qualidade. Estou ansioso para saber o que é que você achou sobre esses dois dispositivos, tá certo? De qualquer modo, nós temos aqui um ponto, como já era de se esperar, para o Poco M8 Pro. E falando agora de sistema operacional e nível de atualizações, os dois celulares vieram com a HyperOS 2 desenvolvida pela Xiaomi, a interface sob o Android 15, com um longo suporte em níveis de segurança, e também temos uma garantia aqui pela marca que ambos atualizarão durante 4 anos o sistema operacional, com um suporte aqui até o Android 19 em níveis de atualizações do sistema e 6 anos de atualizações de segurança. Então é um ponto bem interessante para você que está buscando um celular durante um longo prazo. Você não quer trocar ali tão rápido, você quer ali um dispositivo que tenha realmente um uso prolongado com as atualizações mais recentes do sistema operacional, de inteligência artificial e também mudanças aqui que garantem a sua segurança no seu sistema, tá? Então nesse ponto nós temos um empate. E falando de bateria, nós temos um Poco M8 que trouxe uma bateria de 5.520 mAh com carregamento de 45 watts, o que garante aqui um dia inteiro de uso de forma bem tranquila. Dependendo ali de como seja o seu uso, pode durar até mais do que um dia. Então nós temos aqui realmente um celular interessante com um carregamento rápido também. Agora, ele não se compara, infelizmente, com o Poco M8 Pro. Eu acredito que essa seja a maior diferença desse comparativo até então, pois ele vem com 6.500 mAh e um carregamento rápido de 100 watts. É simplesmente um celular extremamente rápido que consegue aqui garantir até 2 dias de uso tranquilo. Você consegue aqui um carregamento muito rápido, até perceptível pelo peso desses celulares. O M8 ele é bem mais leve e o M8 Pro é mais pesado, graças, é claro, a essa bateria também contribui nesse sentido, tá? Mas esse peso não impacta no seu dia a dia de maneira ruim. Eu acredito que é um ponto interessante e que vale a pena você considerar esse dispositivo, já que ele promete aqui conseguir de 0 a 100 em menos de 35 minutos. Isso muda totalmente a rotina da pessoa, ponto inquestionável para o M8 Pro. E como você pode perceber, e já era de se esperar, até pelos nomes, nós temos uma experiência superior aqui na versão Pro desse dispositivo, que ganhou 6 dos 7 pontos avaliados, tirando o empate que nós citamos anteriormente no sistema operacional. Mas, se você me pergunta aqui, Luigi, qual vale mais a pena a gente comprar? O Poco M8 tem uma faixa intermediária mais acessível, nós temos aqui algo interessante de diferença entre esses dois celulares. Ele é quase premium, o M8 Pro com preço de intermediário, e o M8 tradicional é um intermediário com preço básico. Então nós temos aqui dois celulares muito interessantes, independente de qual deles seja a sua escolha. Qual vale mais a pena no custo-benefício? Na minha opinião, o Poco M8 tradicional, pois ele entrega ali, digamos que 70% a 80% da experiência diária da versão Pro. Afinal, os usuários comuns costumam não estar utilizando a todo tempo essa questão do poder que o Pro oferece, por exemplo, poder gráfico e tudo mais. Se o seu interesse é para um uso básico, redes sociais, vídeos, aplicativos, o M8 já oferece uma experiência de sobra para você. É claro que o Pro é melhor em quase tudo, a bateria inclusive para mim é o ponto de maior destaque, mas dependendo da sua condição financeira, o M8 pode ser um ponto mais interessante. De qualquer modo, os dois celulares estarão com links aqui na descrição para você comprar com desconto. Dá uma olhada que vale a pena você garantir esses celulares para passar aí o seu ano de celular novo, beleza? Confere aqui comigo também os próximos vídeos. Ao se inscrever no canal, nós temos comparativos dos mais variados celulares e marcas por aqui, e eu espero você, como sempre, no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau!